Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje tem no salmo de resposta um indicativo para a nossa história muito precioso. Ele traz uma consciência que é sempre clara ao cristão. E se nós esquecemos, nós nos colocamos de um jeito muito ruim na vida, se nós nos esquecemos do que diz essa resposta. O Salmo diz assim: é feliz quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia. E ele é uma resposta. Quem se afasta da verdade deixa de andar na clareza das certezas, deixa de andar no caminho certo e justo daquilo que é racional e que também responde ao que é emocional em mim. Quando eu me afasto da verdade, da palavra que orienta, eu crio palavras dentro de mim e palavras que não são a verdade me confundem, me levam para rumos, me fazem depositar forças em coisas que passam. Se eu me afasto do amor, eu me afasto daquilo que me nutre de verdade, eu corto aquilo que é a seiva da minha vida. Para nós, então, se afastar de Deus é, como disse o profeta Jeremias, é maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, enquanto o seu coração se afasta do Senhor. Afastar-se me torna ruim, a menos, aquém, feio, estranho, distante, confuso, disperso e pior, muitas vezes orgulhoso e achando que está certo. E o mais difícil do caminho de Jesus conosco, eu talvez suponho que possa seja isso, é Ele tentar me dizer que o céu está aqui, junto dele, e eu dizer assim, não tem uma coisinha melhor, não? E nós fazemos isso regularmente. Somos saciados com o pleno e achamos que ainda dá para melhorar. Nosso orgulho é capaz de nos fazer confusos a esse ponto. Jeremias ainda diz, ao mesmo tempo que profetiza sobre o que é ser maldito, diz que ser bendito é confiar no Senhor. O homem que confia no Senhor é bendito, cuja esperança é o Senhor, é bendito. Confiar no Senhor. Depois o Salmo disse como resposta, é feliz quem a Deus se confia. Quem confia em Deus é bendito. Quem se confia em Deus é feliz. Depois nós ouvimos o Evangelho falar disso também. Quando Jesus, em Lucas, vai mostrando que os bem-aventurados são aqueles que ouvem o Mestre. O Senhor está falando aos seus discípulos. E ele vai dizendo que aqueles que o têm como mestre são pobres, ora e vez choram, são odiados, muitas vezes sofrem, mas aqueles que sofrem por causa do Filho de Deus, esses se alegrarão, esses exultarão. E aqui a razão é clara, quem caminha com o Senhor não está isento das dificuldades do tempo e do espaço, das dores do mundo. Até porque o coração dividido, e aí guardemos uma consequência do pecado. Quando nós nos afastamos de Deus, e o pecado é afastar-se de Deus, e eu começo a confiar nas minhas forças, como disse Jeremias, o homem que se afasta do Senhor passa a confiar nas suas forças, ele começa a fazer os cálculos segundo aquilo que dá conta. Eu dou conta de fazer isso, eu dou conta de fazer aquilo, eu vou calcular isso, eu vou projetar aquilo, vai ser segundo. Só que o homem se esquece que ele passa com tudo aquilo que ele calcula. E Deus permanece. E o homem vai se entristecendo porque não consegue fazer durar as coisas às quais ele se dedica com as suas forças. É interessante que o homem que quer se ajustar em Deus vai começar a ajustar o coração dividido para ter de novo o coração pulsando um amor só.
Mas quais são os esforços para o coração se reintegrar em Deus? Escolhê-lo com sinceridade. Decidir-se sem medo por rever-se. Desinstalar-se daquilo que eu tenho como conforto, mas foi edificado longe de Deus. Ah, padre, mas a vida com tranquilidade, tomar uma cervejinha aqui, fazer uma festinha ali, dar um rolê ali, dar um assado cá, e a gente vai assim, assado, é tranquilo, tudo bem. Festa não é problema para Deus, mas a primeira festa é tê-lo como meu centro. E toda festa que não nasce disso, ela passa com a noite, e eu fico ruim no dia seguinte. Toda festa feita a partir do coração que se integra em Deus, a festa não passa com a noite. Basta ver o casado, que é uma expressão de festa. Quando ele vai ao casamento, eles trocam alianças. No dia seguinte, a aliança está no dedo. Está para o resto da vida. É uma aliança que é sinal da aliança que eles estabeleceram entre eles. A festa não passa, porque Deus me abençoou, porque eu estou com Deus. E esse é o desafio. Aquele que segue Deus, por mais que trafegue por caminhos difíceis, e o cristão, sim, ele passa por caminhos difíceis, porque a hora que ele está fazendo de Deus o seu critério, vai reintegrando o seu coração em Deus e procurando confiar em Deus com coerências, com decisões, com perseveranças, com a coragem de se rever, de se reconhecer, porque pecador, vulnerável, e fazer de Deus a sua força, ele vai viver sim os atropelos do dia a dia. Não é fácil seguir com Deus, porque eu sou o trabalhoso da relação. Não é fácil sofrer, não é fácil estar vivendo, experimentar a instabilidade, o desconforto, mas, sabe, aquele que anda com Deus já tem o seu prêmio. Se eu morrer no meio de um sofrimento e tenho Deus, o céu é meu, porque eu já acompanhava Deus aqui. Se eu experimento uma dor e tenho Deus ao meu lado, mesmo que a dor me dificulte as coisas, eu tenho o meu valor, eu tenho o meu tesouro, eu tenho o meu prêmio. Aquele que escolhe a recompensa, aquele que faz daquilo que conquista somente com suas forças a sua recompensa, a estes, diz a palavra, restam os ais. Restam os ai de vós. Ai de vós. Ai de vós, como diz também Jesus no Evangelho. Para nós, a recompensa, como disse São Paulo, é permanecer com aquele que está vivo, Cristo ressuscitado. Para nós, a recompensa é ter aquele que nos nutre e nos dá nos olhos mais do que eles alcançam. Eu vejo uma assembleia vivendo a missa. Deus me faz ver a comunhão dos santos, aqueles que estão caminhando para o céu aqui, junto com os que já chegaram no paraíso. Essa é a experiência da missa e que nós professamos no nosso credo. A fé nos dá um horizonte que a minha retina não consegue alcançar. Eu quero terminar sugerindo um exercício de santidade que incomode você, melhor dizendo. E eu quero desafiar você a essa palavra. Se é feliz quem a Deus se confia, quais são suas dificuldades para se confiar em Deus? Você tem medo de Deus? Quando Deus te pede para sustentar o sim quando custa, você consegue? Quando Deus te pede para sustentar o sim diante das suas carências, você sustenta? Se Deus te pede para sustentar o sim diante do sofrimento de alguém que você ama, você muda de opinião sobre confiar em Deus? Se Deus te pede para sustentar a postura de confiar-se nele quando é festa e quando é dificuldade, quais são as dificuldades que você tem? Nessa semana, eu quero sugerir como exercício, sair de si, fazer como Jesus, desceu da montanha, saiu da altura e veio ao encontro daqueles que deveriam subir com ele,
Vá ao encontro dos irmãos para amá-los por causa do amor a quem você se confiou. Tenha gestos concretos de confiança com Deus, amando o próximo que lhe pedir favores, que lhe pedir auxílio, que lhe pedir amparo. Como ele se apresentar para você nessa semana. E aqui eu quero terminar com um testemunho sobre isso. Essa semana eu recebi uma carta de um dos frades que trabalhavam conosco aqui ano passado, e aí eu faço um contexto. Não é comum frades religiosos trabalharem em paróquias diocesanas. Nasce do acordo e da amizade entre os frades e os padres. E em Brasília isso também não é muito comum. Acontece que o ano passado, quando eu conversava com o reitor deles e o pároco da paróquia São Francisco, que são dois grandes amigos, víamos como seria interessante uma experiência dessa. E visto que a nossa paróquia precisava de alguns auxílios, me propus a eles isso. E foi interessante que esse frade escreveu uma carta sobre os 2 anos que passou conosco, aliás, era o 2º ano dele, e ele dizendo dos desafios dele no tempo de formação, mas da pergunta, por que eu vou trabalhar numa paróquia diocesana se eu sou frade franciscano? Para que eu vou fazer convivência com os meus confrades? No final da carta, ele escreveu a seguinte frase, depois de narrar a experiência dele no nosso convívio, ele escreveu, não sei se eu lhe ensinei alguma coisa sobre a vida religiosa, mas o Senhor me ensinou a ser frade. E aí ele foi dizendo, quando ele disse que eu o ensinei a ser frade. Era curioso ouvir isso, porque eu me lembrei e falei assim, eu não uso hábito franciscano. E lá no convento dele já tem um frei cristiano e está bom, já está suficiente, e é um grande amigo também, nós estudamos no 2º grau juntos, a época ele fazia administração e eu magistério, na mesma época, nos intervalos a gente conversava sobre a vocação, e era muito interessante. Mas eu não sou frade franciscano. E aí eu me dei conta. Eu fiquei o ano todo passado, sobretudo o ano passado, preocupado, como é que eu ia fazer com esses frades? Porque eu nunca tinha tido seminaristas trabalhando comigo. Como é que eu ia fazer uma formação? Como é que eu ia acompanhar? Como é que eu ia orientar? O que eu ia oferecer? Mas eu me dei conta que, procurando ser o membro da paróquia Divino Espírito Santo, que com ela é irmão se convertendo, e para ela é um padre servindo, esse me colocar vivendo aquilo que era meu, fez para ele essa expressão. Sair, levar, ele fez menções de que, por exemplo, Dona Nilza, sempre quando vinha, trazia um bolo, e mesmo que eles não vinham, eu levava o bolo para eles, ou reparar que ficava rezando aqui ou ali, antes da missa começar. Esses pequenos sinais, nessa semana, faça pelos seus os sinais do amor que Deus lhe pede. Se confie em Deus e abra-se ao próximo, como Cristo se abriu aos discípulos. E Deus vai explicar o céu para o outro com os seus gestos. Vai dar horizonte de céu aos outros com os seus modos, o seu jeito de tratar, o seu modo de agir. Confie-se em Deus. E se vacilar, recomece. Que Deus nos ajude. Amém.